Se você é de direita e já percebeu quando uma resposta vem pronta, ensaiada e ainda assim dá errado, esse vídeo aqui vale cada minuto. O Lula entra tentando explicar a homenagem no carnaval com aquele discurso de eu não sou carnavalesco, não cuido de enredo, não cuido de carro alegórico, e tenta jogar tudo na linha de que a música era uma homenagem a Dona Lindu. Quanto mais ele tenta se afastar, mais fica a sensação de que a explicação não fecha. E isso fica visível no desconforto da entrevista. Depois, quando ele admite que, como presidente, cabia a ele aceitar ou não a homenagem, ele mesmo abre a porta para a crítica política. E é aí que o debate esquenta de verdade. Os comentaristas começam a falar em contenção de danos, erro de avaliação em ano eleitoral. E naquele ponto, qualquer erro simbólico vira munição. Ou seja, não é só debate de carnaval, é debate de voto, percepção e desgaste político. Para completar, ainda tem momento de irritação do Lula com o jornalista, correção de fala ao vivo e mais ruído de comunicação no fim. É aquele tipo de entrevista que começa como explicação e termina mostrando um governo acuado na narrativa. O presidente Lula falou sobre as críticas ao desfile da Acadêmicos de Niterói, a escola de samba que fez uma homenagem a ele no carnaval. Vamos ouvir. Porque, primeiro, eu não sou carnavalesco. Eu não fiz, sabe, o samba enredo. Eu não cuidei dos carros alegóricos. Eu apenas fui homenageado numa música maravilhosa, que foi uma pena que a minha mãe já tivesse morrido e não visse a música. A música, na verdade, é uma homenagem à minha mãe. É a saga dela de trazer o vídeo para São Paulo. Eu, sinceramente, acho que a escola fez uma coisa extraordinariamente. Não cabia ao presidente dar palpite nos carros alegóricos. Só cabia ao presidente da República aceitar ou não, sabe, se ele queria ser homenageado. E eu aceitei. E sou muito grato à escola. Eu ouvi uma avaliação de uma pessoa que conhece muito o governo e que me fez pensar bastante, que é o seguinte: não adianta ter feito todo um processo de governar ali by the book, sem você dar muita margem para explorarem seus erros, até porque nos últimos 2 anos o governo estava mais à vontade, mais preocupado em explorar os erros da oposição. 8 de janeiro, tudo que vinha acontecendo, tentando agora investigação de emenda parlamentar, tentando pegar carona nesses temas todos, e chegar no ano de eleição, no ano que você está em campo, você vai disputar a Copa do Mundo e começar a atravessar a rua para escorregar na casca de banana. Porque não adianta nada você ter feito isso nos últimos 2 anos. Você ter conseguido trabalhar na contenção de danos. Aquela coisa do 0-0, não fizeram nenhum gol, mas também não tomaram. Não tomou. O governo, se você olhar, qual que foi? Toda vez que o governo perde, já falei isso aqui, é porque ele cometeu algum erro. Mas como os erros do lado de lá foram maiores, eles conseguiram zerar o jogo. Então, tá valendo. Tudo que a gente viu até aqui foi um amistoso para o ano da Copa, tanto da oposição quanto do governo Lula. Então, não adianta. Várias pessoas me disseram, não, porque a primeira-dama, ela, no último ano, ela ficou mais low profile, tal, isso que você está falando, queria desfilar. Se tiver erro do presidente, da primeira-dama, de ministro, quem for, neste ano, vale 5. Ele começa a falar, não, eu não tive nada a ver com isso e tal. E não, mas até porque foi para minha mãe. Certamente essa segunda parte, alguém falou para ele, você vai dizer que a homenagem não foi a você, foi a sua mãe. Agora, dizer que não teve nada a ver não foi bem assim, né? O presidente foi lá, beijou a bandeira, o governo indicou pessoas para participarem do desfile, para ser o Lula, para ser os personagens envolvidos ali. O Ministério da Cultura chamou pessoas para compor ali as alas, encheu as alas com integrantes, e a própria primeira-dama Janja queria desfilar, não desfilou porque depois foi aconselhada a não fazê-lo. Então, não tenho nada a ver com isso, não é bem assim. E ele mesmo diz, poderia ter aceitado ou não, aceitei. Então, agora já é tarde, vamos lidar com o estrago. Pode ser, mas ele também entregar isso e dar de barato no início de 2026, que não há nada a fazer a respeito dos evangélicos, eu acho que é um pouco arriscado demais. Vai, evidentemente, vai ser explorado na campanha. As famílias em conserva, a lata de conserva. Isso vai entrar em toda a campanha, em todos os vídeos. Mas eles não foram ao ensaio?
Como é que é o ensaio? Não, não tem. Mas no ensaio não tem as fantasias todas prontas ali. Tudo bem, mas eu sabia que... Mas sabia, ala. O samba tem o jingle do Lula, não é assim uma coisa aleatória. Estou perguntando da ala, estou falando da ala das latinhas. Não sabia? No ensaio não tem. Não, olha só. Pode estar escrito ali na descrição. Você perguntou do ensaio. No ensaio técnico, que nos ensaios da quadra, não. Você vai, toca o samba, etc. Mas esse que eles foram, não se sabia da ala. Qual que eles foram? Eu vi nas redes sociais a foto dos ministros, da primeira-dama. Ninguém sabia da ala, essa é a minha dúvida. Não, aí você tem a sinopse, né, a descrição, etc, etc. Ali eu tenho ideia que não é tão detalhado, mas tem. Agora, você conversa, né? Você faz uma sondagem. É interessante isso, né? Porque passa governo, muda governo, entra outro e existe sempre essa mesma situação em que muitas vezes o presidente está blindado de críticas, quer dizer, ele só ouve elogios. Isso acontece com todos os presidentes. Tem sempre alguém que vai trazer ali a má notícia, cabe ao presidente ouvir ou não. Na sexta, eu ainda conversava com um desses bombeiros que estava atuando ali para ajudar a baixar a temperatura, especialmente com esses grupos religiosos, né, católicos, também evangélicos, e o que eu ouvia era isso: a gente precisa convencer as pessoas que Lula está preocupado com o andar de cima e o andar de baixo da pirâmide. Essa questão de conservadores e religiosos não cabe ao presidente pensar. Agora, o presidente precisa saber que as políticas dele, as falas ou do próprio campo político tiram voto ou dão voto a ele. Então, ele tem que se preocupar, assim, com esses grupos específicos. Há uma desconfiança de grupos religiosos, especialmente os grupos evangélicos, com o pensamento progressista do entorno do presidente, ou pelo menos da esquerda e do PT. Injusto ou não, porque Lula realmente fez uma série de medidas para ajudar os evangélicos ao longo do tempo, mas isso tira voto, especialmente depois que Jair Bolsonaro e seu governo conseguiram explorar tão bem a proximidade com os grupos evangélicos. Então não dá para Lula achar, não sou carnavalesco e não tenho nada a ver com esse samba enredo. Entendo que ele veja como uma homenagem à mãe dele ou a ele. Não dava para deixar para o ano que vem, talvez a escola não tivesse mesmo no grupo, né, no principal grupo do Carnaval do Rio, mas atrapalha um processo eleitoral. Né, o Ministério do Vai-M faz uma missão precursora, tanto que tinha telões com imagens de Bolsonaro. E esses telões não foram para a avenida. É isso que eu digo, eles estavam muito focados em propaganda política. Entendi. Em evitar a propaganda política. Então, não sei se passou... Não, o Ministério falhou. O Ministério do Vai da M. Do Vai da M. É muito fulano, nós, contra os segmentos que não gostam das medidas populares do presidente. Mas isso que é na sinopse? Na sinopse. Eu confesso que eu não li. Isso devia ter chamado a atenção de alguém. Essa é a minha dúvida. E tem o desenho da ala na sinopse, que seria a fantasia. Você começa a fazer a fantasia bem antes, né? O foco era 100% campanha, o que como descaracterizar campanha política. Rolou uma soberba aí, né? Vamos combinar que rolou uma soberba, de achar que nada ia acontecer. Não, na verdade, assim, lá no início era tudo oba-oba, né? O Lula recebeu a escola de samba no Palácio Planalto, sorridente, gostou muito da ideia, a Janja embarcou, a Aniele também, nesta homenagem. O governo começa a refletir mais sobre esse tema quando o caso vai para o TSE. Quando vai para o TSE, é que eles começam, ministro não pode desfilar. Olha, a Janja era melhor não desfilar, mas ela é a primeira-dama, não tem como proibi-la. Na última hora proibiram, né? Então é o seguinte, Lula, não vá, deixa para lá, deixa para outra hora, não comparece. Aí quando o TSE toma aquela decisão, aí com o alerta vermelho acendeu de vez. Acho que não caberia outro tipo de resposta, né? O que ele vai falar? Essa é a desculpa ali de dizer que não tem nada a ver com a homenagem e fica, por parte dos críticos,
que tem razão quando diz que quando você vai na avenida, você acaba avalizando o discurso, mesmo que você não se meta ali, não se intrometa no discurso. Então, o círculo dele, acredito, o círculo ali estava tão preocupado com propaganda antecipada que não esqueceu da ala das latas. Agora, vocês acham que vale essa... Quando a gente fala do Supremo, a gente fala tão descolados da realidade, não tem o termômetro, não tem o termômetro do taxista da ministra Carmen Lúcia. Roberval, por aí que é Roberval. Roberval é o nome? Roberval, Um beijo pro Roberval. Integrantes do Supremo me falaram. Você, Valdo? Olha, Andréia, contenção de danos. Acho que essa entrevista, essa fala do presidente Lula a respeito do tema é contenção de danos, tentando minimizar o estrago que foi feito, né? Ele podia impedir a escola de desfilar se lá atrás ele tivesse ali discutido mais com a sua equipe, olha, vamos deixar esse desfile para outra hora, seria o melhor caminho, ano que não fosse eleitoral. Não, ele se entusiasmou, gostou da ideia, a Janja queria desfilar, ponto, né? Agora deu essa entrevista, ele tratou do tema, quer dizer, foi questionado e tratou do tema para fazer uma contenção de danos. O que o pessoal da equipe está falando aqui, ó, Lula, faça só mais a próxima viagem para Washington, que essa é muito importante até para a nossa eleição aqui, são aliados de Lula falando, e depois esquece viagem internacional, se dedica mais à questão nacional, à questão de viajar dentro do país e mais na questão eleitoral e procura minimizar esses estragos com ações diretas. Não adianta ficar falando, falar não vai adiantar nada. Tem que procurar agir, acionar ali os seus contatos no mundo evangélico e mesmo porque eles acham que neste segmento eleitorado ele pode melhorar um pouco, mas não vai mudar muito. Não mudou durante a eleição passada, nessa também não vai acontecer. Como eu já disse aqui, eles estão preocupados com o impacto destes erros do governo no eleitorado independente. É aí que está a preocupação da equipe que já está montando a campanha da reeleição. André? Porque se o governo americano estiver disposto a combater o narcotráfico e o crime organizado, nós estaremos dispostos na linha de frente para acabar de uma vez por todas, inclusive reivindicando deles, mandar para nós os bandidos que estão lá. Mandar para nós os bandidos que estão lá. Brasileiros que cometem crime, que todo mundo já sabe que cometeu crime, gente que contrabandeava gasolina, está lá. Então, nos mande... Bom dia, presidente. Eu queria esclarecer uma declaração que o senhor deu agora há pouco. O presidente americano tem entre suas políticas, talvez a política mais polêmica internamente hoje é a de caça a imigrantes. Imigrantes que não têm uma documentação, imigrantes que têm documentação, visto temporário. Isso é um problema e uma polêmica nos Estados Unidos, já resultou até em morte. O presidente Trump considera todos esses imigrantes criminosos. O senhor disse agora há pouco que na conversa com o presidente Trump pode acertar de receber criminosos para o Brasil ou quem cometeu crime por lá. Não, você não ouviu isso aqui. Não, o senhor disse não, você não ouviu isso aqui. Não exatamente dessa... Bom, o senhor disse... Não, o senhor disse... Vamos conversar com ele. Eu aceito que você faça a pergunta do jeito que você está fazendo... Dá a impressão que eu falei isso, eu não falei isso. Eu ia só terminar, porque para o presidente Trump eles são criminosos. O senhor falou de receber, por exemplo, criminosos de combustíveis, o senhor usou que já cometeram crimes... Não. Nós queremos prendê-los. Eu não quero recebê-los, eu quero prendê-los. Ok, era por isso que eu disse que eu esclareci uma declaração. Nós bloqueamos 250 milhões de litros de gasolina em 5 navios, entregamos para a Petrobras, essa pessoa mora em Miami... Nós mandamos para o presidente Trump a fotografia da casa dele, o nome dele. E nós queremos essa pessoa no Brasil. É para combater o crime organizado, então nos entregue os nossos bandidos. É isso. Não, sim, foi isso que o senhor disse. Então, mas não é a palavra receber, é prender. Prender. Então, era essa a questão que eu queria esclarecer. Segue o canal Política Incerta para mais análises nessa linha. Sem filtro, sem medo de citar nomes e sem engolir narrativa pronta.